Olá, eu sou Cláudia Kozer, CEO da plataforma Nobis e também entrevistadora do ESGcast, nosso canal de diálogo e de construção de boas práticas de ESG. Hoje, nesse nosso primeiro episódio, nós trabalharemos com as bases para o ESG, ou seja, de onde vêm esses conceitos todos, essas práticas, essa construção de indicadores que não é de agora, é de muito tempo. Nós vamos começar com um histórico muito rápido para que nós possamos entender como que essas bases todas, para o que hoje chamamos de ASG ou ESG, cheguem até nas empresas com a força regulatória e a força também normativa e de construção cultural de elementos sobre a sustentabilidade e indicadores nas áreas econômica, social, ambiental, de governança e tudo mais. Vamos lá entender então como é que essa jornada se deu. Muito bem, desde que o homem se entende por agente econômico e ele passa a trabalhar com a natureza de maneira a exercer controle sobre ela para produzir bens, para movimentar todo um modelo econômico, a sociedade como um todo também começa a pensar na exaustão de alguns recursos. O primeiro movimento a falar de características relacionadas ao ambiente aconteceu em 1962, inclusive com a obra de nome Primavera Silenciosa. E aí já haviam sido drenadas conceitos, práticas por um modelo de operações que fosse um pouco menos agressivo com o meio ambiente. O X da questão, na década de 60, estava relacionado ao uso de agrotóxicos e também de elementos mais ambientais. Então, o primeiro impulso para a sustentabilidade, ele se dá na via ambiental. Nessa vibe, nós vamos já para Rio+20, por exemplo. E ali nós temos já situações em que há uma ampliação desse escopo ambiental para a gestão de emissões de gases de efeito estufa, a utilização de recursos hídricos, os resíduos sólidos, a geração de energia no planeta, as modalidades de transporte, as construções sustentáveis, os alimentos sustentáveis, dentre outras temáticas que começaram a ganhar força. No Rio+20 começam a ser pensados também elementos como a existência humana em si e os seus níveis de miséria e de fome. Então o planeta começa a ser observado, a vida no planeta começa a ser observada não só sob a perspectiva ambiental, mas também das pessoas. E aí nós vamos para o terceiro movimento, que é o dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que são 8 objetivos. Esses 8 objetivos tinham uma finalidade muito clara de lidar com essas dimensões do meio ambiente, ao mesmo tempo em que conseguissem lidar com problemas da humanidade como um todo. Vejam bem que esses 8 jeitos de mudar o mundo até 2015, que essa era a proposta, de que em 2015 nós tivéssemos vários problemas resolvidos com esses 8 jeitos de mudar o mundo, e que aí aconteceu que muita coisa não mudou e os problemas se agravaram cada vez mais. Vou dar
citar para vocês aqui alguns dos 8 jeitos de mudar o mundo, né? Como, por exemplo, acabar com a fome e a miséria, educação básica para todos, a igualdade entre sexos e valorização da mulher, a redução da mortalidade infantil, a saúde das gestantes, o combate à AIDS, à malária e outras doenças, e a qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. Sem contar, né, que o 8º consistia em todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento, ou seja, quando se propõe que se trabalhe com objetivos das pessoas, né, da prosperidade, das condições mínimas das pessoas, como objetivos para 2015, se começam os países e as organizações, a ONU, começam a observar, também a associar essas necessidades todas a demandas que deveriam ser cumpridas pelos governos, pela sociedade e pelas empresas. Como é que isso se dá no meio empresarial, então? Aí tem-se movimentos do tipo responsabilidade social, né? Então, qual é a parte das empresas para trabalhar com esses requisitos? Então, depois responsabilidade corporativa, responsabilidade social corporativa. Todas essas áreas, elas surgiram em função desses requisitos aí de maior envolvimento das empresas com a mudança e as transformações tão necessárias. Muito bem, chegamos em 2015 e esses números melhoraram em algumas dimensões. Alguns países conseguiram melhorar os níveis de miséria, fome, educação e algum grau de melhoria na vida das mulheres e também na parte da saúde. É nesse momento que também passam a surgir as ISOs, né? A ISO 8001, que trata da regulação dessas atividades desempenhadas pelas empresas com relação a esses requisitos todos ambientais e sociais. Nesse fluxo, entendamos aqui que a maioria das empresas trabalhava com a área de responsabilidade social ou corporativa de maneira um tanto descolada das suas atividades fins. E esse é um dos grandes desafios que precisam ser superados nos próximos anos. Então, vou falar agora dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são 17, e que eles foram lançados ao final de 2015, entrada de 2016, visto que havia muitos desafios ainda a serem superados. Vários países, né, mais de 120 países, dezenas de organizações especializadas em diferentes áreas, juntaram as necessidades do mundo e compilaram isso em Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou ODS, culminando aí em 17 objetivos. Dos 17 ODS, então, tem-se um propósito de trabalhar não só com elementos ambientais, mas também com a vida das pessoas e com a geopolítica do mundo, no sentido de se construir paz, parcerias, intensificar a prosperidade, o cuidado com as pessoas e também com o planeta. Basicamente, então, temos aí propósitos, né? Mais de 160 metas relacionadas a esses 17 ODS, como a erradicação da pobreza, da fome, a promoção da saúde e bem-estar, a continuidade da educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, acesso à energia limpa,
trabalho decente, crescimento econômico, uma indústria inovadora com uma infraestrutura pujante, que também promova a redução das desigualdades sociais e econômicas, culminando aí em cidades inteligentes, cidades sustentáveis, com desenvolvimento comunitário cada vez mais intensificado, um consumo e produção responsáveis. Entra em cena também as ações contra a mudança global do clima, e esse é um dos temas mais fortes hoje, em finalzinho de 2021, e será com certeza a bola da vez, né? O clima e o combate às desigualdades sociais. A vida no planeta, nos oceanos, né? A vida terrestre, paz e justiça e instituições eficazes, e também parcerias e meios de implementação desses objetivos de desenvolvimento. Essa agenda desses 17 objetivos vai até 2030, por isso que é chamada de Agenda 2030. Ocorre que estamos já quase entrando em 2022, e poucas coisas mudaram de 2015 para cá. Então, os problemas continuam acentuados, não conseguimos lidar com problemas como desigualdade, aquecimento global, né, a erradicação da pobreza, e a pandemia, por exemplo, acentuou bastante esses desafios, né, que não são poucos. Ocorre que logo que a pandemia iniciou, também culminou com esses desafios que as empresas também estão tendo que lidar. Porque não é só uma questão de se cuidar do ambiente e de se cuidar das comunidades do entorno. É uma questão de se colocar essas dimensões todas na estratégia dos negócios, nos indicadores financeiros e econômicos dos negócios. Ou seja, não dá mais para tratar esses objetivos todos, essas metas, esses indicadores, como um capítulo à parte dos negócios. Daí o ESG. O ESG, então, ou ASG, de ambiental, social e de governança, visa fazer essa integração desses objetivos todos com compromissos que as empresas devem. Não é só uma questão de desejar, mas é uma questão de ter que dar respostas. Então, os negócios estão cada vez mais na vitrine da sociedade, dos governos e de outras empresas, de outros stakeholders, no sentido de se identificar o que é que teu negócio está fazendo para melhorar o mundo, para mudar o mundo de verdade. Daí que as instituições financeiras e auditorias internacionais começaram a utilizar esses critérios, a também criar indicadores financeiros que estivessem associados a esses critérios ambientais, sociais e de governança. Então, esse é um tema que veio para ficar, e as empresas, então, estão nesse mega desafio que é de alinhar todas essas dimensões num escopo de investimentos, num escopo de ação estratégica, transcendendo aí um movimento mais disperso ou isolado do negócio. E é aí que essa história fica muito interessante, porque a partir de agora as cobranças estão vindo com carinha de boleto, com cara de dívida, com cara de melhorias ou desafios na captação de novos investimentos.
Então, quando o capital começa a sofrer esses tipos de pressões, as empresas precisam, por critérios de coerção mesmo, se adaptarem a essas novas práticas. E é disso mesmo que nós vamos continuar conversando nos próximos episódios desse ESG Cast. Até mais!